Estamos com a Escola Bíblica Dominical, estudando a Epístola de Pablo a Timoteo. Empezamos hoje o capítulo 3. Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo, estamos em Tu presença nesta manhã para receber o maná, o pão de vida, o alimento de nosso espírito, que sostiene e fortalece nossa fé. Dá-nos a sabedoria necessária para compreender de Tu palavra. Amém. Amém. Agora ele segue, se acorda que no capítulo anterior, ele falou sobre as instruções de oração. Ao final do capítulo 12, ele habla sobre de las mulheres, verdade? Agora ele vai falar de pastores, depois habla de obreiros. É palavra fiel. Se alguno há nela o bispado, buena obra deseja. É, pois, necessário que o obispo seja irrepreensível, marido de uma sola mulher, sóbrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para ensinar, não dado ao vinho, não pendenceiro, não codicioso, de ganâncias desonestas, sino amável, apacible, não avaro. Amém. Quando ele habla do bispo aqui, entra os pastores também. O ministério do obispado e o pastorado são iguais. Hoje em dia, você vê que as pessoas usam isso para ter um título de mais, verdade? Para dizer que esse é mais que aquele. Mas o trabalho é o mesmo. É cuidar da igreja, cuidar do povo. Mas é interessante que, se você mira as qualidades, porque tem que ter estas calificações, porque é um trabalho, verdade? É como quando você tem um negócio e você necessita um trabalhador. O trabalhador que você anda buscando tem que ser qualificado para o trabalho, verdade? Senão, não serve. Então, não é um negócio, mesmo que muitas igrejas fazem a coisa de Deus um negócio, verdade? E está escrito na palavra, são os pastores, os falsos pastores. Ele vai falar isso mais adelante, capítulo 4. Ele habla sobre os falsos doutores, falsos maestros, falsos pastores. Mas são pastores mercenários. Sabe o que quer dizer a palavra mercenário, verdade? Ele que hace por dinheiro. Então, essas igrejas são igrejas mercenárias, que não estão preocupadas com as pessoas, com a salvação de eles, da igreja, é nomás por dinheiro. Esses não são qualificados, não para Deus, verdade? Mas ele disse aqui, vê as qualificações. El que deseja ser pastor ou obispo
tem que ser irrepreensível. O que significa irrepreensível? Nada em sua conduta que haja para repreender, verdade? Tem que ter uma boa conduta, bom caráter, verdade? Marido de uma sola mulher. O que quer dizer isso, pastor? Que não pode ter muitas mulheres? Também. Mas eu penso assim. Eu conosco pastores, até homens de Deus, que tiveram esse problema e continuaram seus ministérios. Mas eu penso que não deveria. Pastor que se casou, verdade? Sim ou não? Então, se ele vai cuidar da igreja, e muitos problemas de matrimônio vai haver aí na igreja. Sim ou não? E ele, pastor, terá que cuidar. Agora, imagina esse pastor tendo problema com seu matrimônio e ele não pode, ou não logra resolver, e isso, o matrimônio dele se acabou. Se divorciou. Esse pastor não pode ser mais pastor. Minha opinião personal. Porque com que autoridade ele poderá falar de casamento depois disso? Pode casar-se, encontrar uma mulher melhor e ter vida feliz, mas ele tem essa mancha em seu ministério. Como ele vai poder dizer à pessoa, não divorcia, se ele divorciou? Verdade? Vai haver conflitos. Eu sei que há igrejas que aceitam o pastor, há igrejas que não aceitam. Não sei se você se acorda daquela senhora que vem de Modesto, sabe? Sim. Seu filho de rei era pastor, mas teve muitos problemas no matrimônio. Depois de 20 anos de matrimônio, se divorciaram. A igreja não permitiu mais que ele fosse pastor. A igreja dele. Ele está ajudando na igreja de outra forma, mas não em frente ao altar. Calificações, meu irmão. Querer ser a obra de Deus, tem que pensar em tudo isso. Essa é a minha opinião personal. Porque senão não vai poder cuidar dos problemas. É como na igreja católica. Como um cura pode cuidar de matrimônio se ele não é casado? Isso não é hipocrisia. Então, se as pessoas vão aconselhar-se com o padre, com o cura. O homem nunca casou, não tem filhos. Que sabe ele de família? Verdade? Vai dar malas orientações. Interessante isso que estou falando nesta manhã. Verdade? E aqui disse assim, marido de uma só mulher, sóbrio. O que significa sobriedade? Contrário de quê? De ébrio, verdade? Você sabe que há pastores que andam tomados, verdade? Sim. Pastores, muitos. Mas como vai para a igreja ébrio? Prudente. O que significa prudência? Prudente é quando a pessoa tem cuidado antes de tomar uma decisão ou antes de decidir uma coisa. Tem prudência. Não sai dizendo as coisas aí de qualquer maneira, sem antes pensar, analisar. Ordenado, hospedador e apto para ensinar. Amém? Ordenado, tem que ter as coisas de Deus sempre ordenadas, tudo em ordem. Por exemplo, eu, personalmente, não sou ordenado com minhas coisas. Não sou, tenho que dizer. Mas com as coisas de Deus, me gusta sempre tudo ordenado. Porque não são minhas, são de Deus. Amém? Amém. Verdade? Hospedador, para que haga as pessoas sentir-se em sua casa, verdade? Em la igreja, em las coisas de Deus. E apto para ensinar. Então, se, por exemplo, um pastor quer ser pastor, ele gosta de ensinar, não é prudente, é desorganizado,
lhe gusta tomar, está pensando em deixar a mulher para casar com outra. Não serve para ser pastor. Vai servir de outra forma. Interessante? Ele continua, 3, não dado a quê? Ao vinho. Imagina um pastor borracho. Pero a igreja. Verdade, mano? Ai, pastor borracho. Eu já escutei de que pastores foram para o serviço borrachos. Estavam lá. Imagina-se. Que falta de respeito com as coisas de Deus. Querem ser borrachos, querem emborrachar-se, deixa as coisas de Deus a um lado e vai viver sua borracheira, verdade? Aqui, não pendenceiro, não codicioso, de ganâncias desonestas. Ou seja, aí está o mercenário, verdade? Ganâncias desonestas, que usa as coisas de Deus para sacar dinheiro, para obter ganância. Obra de Deus, a única ganância que há é de almas. É a única coisa que temos que visar, ganância de almas. Claro que a igreja necessita crescer, sim, quisiéramos nós outros aqui ter muita condição, verdade? Para ser mais para a obra de Deus, mas não para não para uma pessoa. Tem que ser para a obra, verdade? Não desonestas, senão amável, apassível, não avaro. Amém? Tem que ter amor, tem que ter... O que é uma pessoa apassível? Paciente. Não. Apassível, não, apassível é que busca paz, né? Busca apacentar todo mundo tranquilo aí, verdade? No avaro. Que governe bem sua casa, que tenha seus filhos em submissão com toda dignidade. Claro que ele está falando aqui para aqueles que têm filhos pequenos, que estão na casa. Claro que quando os filhos crescem, cada qual tem sua vida, você já não tem mais como governar a vida deles, verdade? Enquanto está em sua casa, você governa, verdade? Depois que saem, cada um tem sua própria vida. Pois ele que não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E esta qualificação, inclusive, se usa para qualquer outra função que haja dentro da igreja. Aí entram os músicos, os cantores, os que dão classes, os que cuidam de ninhos, os que evangelizam, os obreiros, diáconos. Querem cuidar da casa de Deus? Cuida primeiro bem de tua casa, verdade? Porque como vamos cuidar da casa de Deus se não cuidamos dela nossa mesma, verdade? Você se acorda que você viu tantos exemplos assim, que gente que queria estar aí metida na igreja todo dia cuidando das coisas de Deus e sua família aí sendo destruída. E os filhos perdidos, verdade? Sem atenção. Eu creio que há pessoas que usam isso como para huir, verdade? De problemas. Não é excusa. Eu vou para a igreja que dá o dia todo aí para não ter que lidiar com o problema da casa. Mas não é assim. Aqui diz que se você não governa sua casa, como vai governar a casa de Deus? Verdade? Não um neófito. Você sabe o que é um neófito? Não. Nome feio, verdade? Não. Neófito. Neófito é aquele que não conhece, que não está preparado, que não tem preparação. Por exemplo,
Quantas vezes você viu isso, verdade? Muchacho jovem, sem experiência nenhuma, só porque sabe orar, só porque conhece uns versículos da Bíblia, pensa que já pode ser pastor, verdade? E pior que a gente que é pior que ele, porque eles põem a eles como pastor. O que põe um como pastor sem preparação é pior, é menos preparado que ele que entrou, verdade? Então, neófito é aquele que não estudou, que não preparou, que não conhece, não sabe cuidar de uma igreja. Porque as pessoas confundem que cuidar de uma igreja é saber fazer um bom serviço. Verdade? Não. Serviço é apenas uma parte das coisas da igreja. O pastor, ele tem que estar preparado para orientar, para ajudar a pessoa em qualquer situação que seja. Ele tem que estar preparado. Que adianta? Sabe fazer uma boa oração, conhece uns bons serviços, uns bons versículos, pero o que vai dizer a gente, por exemplo, quando alguém perdeu um familiar? Tu sabe o que dizer? Sabe como orientar, verdade? Que palavras, onde está escrito na Bíblia, palavras que venham consolar, que venham confortar o coração da pessoa. Apenas um exemplo, verdade? Como dizendo, neófito. Então, aí está um jovem que é pastor, e aí vem um montão de gente já de idade aconselhar-se com esse pastor. O que ele tem para dar? Ele não sabe nada. Não pode ser pastor. Ele neófito, ou seja, a palavra neófito é aquele que não sabe, não está preparado. Não pode ser. Ah, pastor, nós não miramos tanto. Pero não deveria. Verdade? Sim ou não? Não leram a Bíblia essa gente aqui. Essas partes aqui escaparam. Não lhe gostou. Que não se envaneciendo-se, caiga em la condenação del diabo. O que significa envanecer-se? Não, é como se llenou lá de vanidade. Envanecer vem de vanidade, verdade? E você sabe, né? Há pessoas que não estão preparadas para receber, por exemplo, um halago, verdade? Ah, não, pastor, você deu um serviço maravilhoso. E aí sai aquele pastor, viu, eu sou esse. E de pastor, de um serviço bueno. E aí entra a vanidade de pensar que é ele que está fazendo bem. Que na verdade, que somos nós outros? Seja pastor, seja músico, seja cantante, seja ustedes o diácono obreiro da igreja. Nós outros normais somos um instrumento, igreja, que Jesus toma e usa, uma ferramenta. Por exemplo, você tem uma ferramenta para trabalhar, mas se não há quem mueva e use a ferramenta, ela não serve para nada, que ela é tirada aí a um lado. Nós outros somos assim. Se Deus não nos usar, se Deus não nos guiar, somos apenas uma ferramenta tirada aí em um costado. Porque se o serviço foi bendecido, foi ungido, a unção não vem dele que está aí, vem de Deus. Verdade? Se cantou uma música, se alabou bonito, se isso na grande alabança, acho que saber que não foi, como chama, ele que cantou bonito. Não foi. Foi Deus que chegou aí, foi Deus que mandou um som do cielo, verdade? E aquele que está cantando, cantou bonito. E aquele que está tocando, tocou bonito. E aquele que está predicando, predicou forte. E aquele que está orando, orou forte. É a unção que vem do cielo. Você compreende isso? Sim. Não é a persona.
Claro que a pessoa tem seu valor também, porque a pessoa se está apresentando a Deus, verdade? Para ser usada. Mas nós outros não podemos deixar que isso seja para envanecer-nos. Porque quando um se envanece, ou seja, se llena de orgulho, que diz aqui na Bíblia, cai em la condenação del diabo. E aí, por último, ele disse assim, e deve ter um bom testemunho de los de afuera, para que não caiga em descrédito e em laço del diabo. Então, se aqui você vê que, mais adelante, começando o versículo 8, vamos continuar a semana que entra, ele habla de algumas das qualificações são iguais, tanto para os que são pastores, como os que são maestros, para os que ensinam, e para os diáconos, que são os que servem, verdade? É todo igual. Mas você vai perceber que para o pastor, para o obispo, como pode dizer? As qualificações são mais exigentes. Claro, porque é quem vai estar à frente de toda a obra, verdade? De todo o trabalho. Pero o versículo 7 diz, deve ter um bom testemunho de los de afuera. Que é fácil ter um bom testemunho de los de adentro. Nós outros nos conhecemos, temos a mesma fé, creemos no mesmo Deus, compartilhamos as mesmas coisas, verdade? Pero temos que buscar ter um bom testemunho com os de afuera. O que significa los de afuera? Na família de nós outros, verdade? A família de nós outros, nossas amistades, que mais? Companheiros de trabalho. Não é fácil, em vez, ter reconhecimento da gente que nós outros de veras somos verdadeiros cristianos. Principalmente quando as pessoas veem algum, como pode dizer, um erro, um falho nosso. Elas não compreendem, não querem aceitar. Você é cristiano. Porque eles creem que, por sermos cristianos, temos que ser santos, sem falhos. E não é possível. Nós outros aceitamos a Cristo, creemos a Cristo, buscamos o mais que podemos andar nas coisas corretas. Pero todavia continuamos humanos. Ou seja, mesmo que seja que estejamos buscando fazer as coisas certas, sempre vamos fazer alguma coisa equivocada. Por exemplo, se você conviver comigo 24 horas por dia, se você trabalhar no mesmo lugar que eu, se você viver na mesma casa minha, você vai ver alguns falhos meus. Aí você vai dizer, o pastor não serve. Porque a pessoa quer que eu seja santo, mas eu não sou santo. Você não é santo. Ou és? Você é santo? Não somos. Então, receber o bom testemunho de los de afuera não é coisa fácil. Há gente que vai reconhecer, sim ou não? Há gente que vai dizer, mira, sabe o que? He visto que depois que você começou a ir a essa igreja, has cambiado, está mais tranquilo, está mais... cambiou você. Aí você, não sou eu, é Cristo que está em mim. É Deus que está ajudando-me. Todavia tenho muito que cambiar. Estou nessa luta. Mas é importante. Porque quando a pessoa vê Cristo em você, algo vai suceder. O que é? A ver se você sabe. Não. Se ela não é cristiana, ok? E é minha familiar ou minha companheira de trabalho, e ela começa a perceber Cristo em mim, sabe o que vai passar? Eu vou ganhar ela para Cristo. É? Quanto mais ela percebe Cristo em mim, estou dando meu testemunho, sim ou não? Ela tem a oportunidade de conhecer, eu posso chegar, sabe o que? Tu pode ter o mesmo, verdade?
Lo que isso Deus está sendo Deus em mim, Ele pode ser em você também. Como? Como eu hago? Vem comigo. Venha lá à igreja. Acude aí comigo. Receber umas palavras. Você vai ajudar. Amém. Amém. Testemunhar de Cristo. Amém. Vamos parar aqui no versículo 7. Domingo que vem continuamos no versículo 8. Oremos. Diga, Padre Santo, em nome de Cristo, te pido, Senhor, ajuda-me a caminhar de acordo com tus palavras. É difícil, não é fácil, mas eu quero andar em tu presença. Não puedo solo, não tenho o que necessito, pero tu tienes. Dame la fuerza, el alimento, dame tu guianza, ilumina mis pasos, cúbreme com um manto de misericórdia e de luz. Derrama de tu graça poderosa sobre minha vida. Amém. Um aplauso para Cristo Jesus.